Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre o Kierkegaard, filósofo existencialista dinamarquês, o primeiro filósofo existencialista considerado o pai do existencialismo, e vamos conversar sobre a questão se a vida faz sentido sem Deus. Kierkegaard ele vai falar a respeito do ser humano e vai falar que todos nós possuímos um desespero, todos nós somos desesperados, temos uma angústia. E inclusive aqueles que não percebem essa angústia são angustiados, mas não sabem. E para ele, o porquê que existe essa angústia, de onde ela vem, né? E por que somos desesperados, angustiados? Para ele temos essa angústia justamente porque não sabemos o nosso destino espiritual. O que ele quer dizer com destino espiritual? Nós não sabemos qual o objetivo final da nossa vida, ou por que estamos aqui, ou para onde vamos depois dessa vida, né? Para que vamos viver essa vida e o que ela vai, para onde ela vai nos levar. Então, como não temos certeza sobre isso, não sabemos sobre isso, somos seres angustiados, seres desesperados. Então, ele vai dizer que racionalmente é impossível encontrar uma satisfação, uma forma, uma explicação para satisfazer essa angústia, para nos libertar dessa angústia, porque nunca chegaremos numa resposta racional para qual o objetivo final da vida ou para onde a vida vai nos levar. E ele vai dizer então que a única coisa que vai nos libertar da angústia é justamente a crença em Deus, que não é racional, é uma fé. E tem uma famosa frase dele que é: a fé começa precisamente onde termina a razão. Para ele, fé e razão não se conversam, e a fé é algo que transcende a razão, algo maior que a razão, e é só ela que nos liberta desse desespero. Para explicar melhor, ele vai nos propor, vai dizer que existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de homem, e cada uma vive de um jeito diferente. O primeiro deles é o homem estético. O homem estético ele vive só para satisfazer os seus prazeres momentâneos. Então ele só quer satisfazer suas vontades imediatas, ele quer comer aquela comida que ele tem vontade, satisfazer suas vontades sexuais, fazer tudo aquilo que ele sente vontade sem se preocupar com nada. Esse é o homem estético. Para ele, esse homem vive angustiado, porque ele fica o tempo todo tentando fugir das angústias dele, por meio dos prazeres mundanos. Então ele está sempre tentando se agarrar a alguma coisa, a algum prazer, ou numa comida, ou num prazer sexual, ou num outro tipo de prazer simples e mundano, e para tentar preencher o vazio ou esquecer que o vazio existe, né? Para o Kierkegaard, ele não vai conseguir preencher esse vazio, mas ele vai conseguir se esquecer desse vazio a cada vez que ele satisfaz algum desses desejos, algum prazer, cada vez que ele busca alguma coisa. Mas no final ele sempre se sente angustiado quando termina, mesmo que ele não perceba, e aí ele continua buscando essas coisas. O segundo tipo de homem é o homem ético. O homem ético é aquele que tenta satisfazer, buscar um sentido para a vida na ética, numa vida moral, em seguir as regras da sociedade. Então, um exemplo seria um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, alguém que segue as regras e tenta viver em harmonia com todos. Para ele também, esse homem ético não vai conseguir encontrar uma realização plena, justamente porque ele não sabe qual o objetivo final daquilo que ele está fazendo. Ele faz aquilo, mas no final das contas ele não sabe se vai valer a pena aquilo, né? Porque ele não sabe qual é o destino, qual é o final da vida dele. E se não houver nada além, ele não... Para o Kierkegaard não vai fazer sentido viver essa vida ética, essa vida correta, se não vai levar a nenhum fim, a nenhuma finalidade no final da vida. E por último, o homem religioso. Para ele, o homem religioso é justamente aquele que abre mão da ética humana, abre mão do prazer estético, dos prazeres momentâneos, e vive totalmente baseado na fé em Deus e na moral religiosa. Ele decide simplesmente seguir aquilo que Deus pede e se basear totalmente na fé. O exemplo principal do Kierkegaard no livro Temor e Temor é o Abraão. Ele vai dizer que o Abraão é um homem que ele tem certeza que teve fé de todos os que já existiram, porque Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho,
ele, apesar de toda a angústia, ele atende prontamente à vontade de Deus e ele leva o filho dele para ser sacrificado. Se você pensar do ponto de vista ético, do ponto de vista da moral humana, Abraão agiu totalmente errado porque ele ia sacrificar o próprio filho, ele ia matar o filho dele, e isso é um assassinato. Do ponto de vista da fé, ele decidiu confiar em Deus e fazer aquilo que ele pediu. Então, assim, a fé está muito além da razão, muito além da moral humana. E é nesse sentido que o Kierkegaard vai dizer que podemos nos libertar da angústia. Então Abraão vai, tudo bem que não acontece o assassinato, Abraão não mata o filho, porque um anjo aparece no final das contas e diz que era só um teste para saber se ele realmente tinha fé em Deus, realmente confiava nele. Mas é um exemplo muito claro de quando a fé ela ultrapassa qualquer razão, ultrapassa qualquer ética, está além de qualquer racionalização humana. Então, para o Kierkegaard, isso realmente é fé, isso é o que realmente nos liberta da nossa condição humana de desespero e de angústia. Quando confiamos totalmente na fé em Deus, totalmente na sua vontade, mesmo que não faça sentido para nós. Então, resumindo para o Kierkegaard, a vida só faz sentido se acreditarmos em Deus. Porque senão a gente vai ficar se apegando na ética, se apegando a ser um bom marido, um bom pai, vai ficar se apegando aos prazeres. E nada disso vai satisfazer essa angústia, nada disso vai nos dizer o que realmente nos trará uma paz e o que realmente teremos no final da vida. E não nos libertará da angústia da morte, da angústia da finitude. Então é basicamente isso, a vida só faz sentido com Deus na visão do Kierkegaard. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.